Olá, um forte abraço para você que me assiste. Hoje vamos fazer uma análise breve, espero eu, da obra Macbeth, de William Shakespeare. Vou começar brindando a vida aqui hoje, vou com uma aguinha mesmo. Comemorar a vida, o prazer da leitura, o prazer de ter contato com uma obra que bate no universal do homem, né? Na essência humana. Shakespeare é alguém que se propõe a isso. E é muito bem sucedido, por isso não à toa se transformou num clássico. Bom, a ideia aqui, já existem muitas resenhas disponibilizadas no YouTube, de forma que eu não pretendo ficar adentrando muito propriamente na história em si. A história em si será assim muito brevemente falada, explicada. A ideia mais é me concentrar no que se pode depreender da história, nos comentários, nas reflexões que se pode tirar da história. Então, pretendo contar muito rapidamente a história de forma quase grosseira, cortando pedaços assim, de forma resumida, contando, claro, que até como incentivo para que você que me assista leia propriamente a obra. Mas antes de começar, gostaria muito de agradecer as pessoas que colaboram com esse projeto, graças a vocês que nós temos aí fôlego para continuar existindo e, claro, poder também não apenas disponibilizar mais tempo para produzir conteúdo, né, e ler, enfim, me debruçar, ter os custos da manutenção do próprio canal, como poder reinvestir para que a ideia do canal, o princípio do canal, que seja uma vida menos calcada nas intrigas mesquinhas do cotidiano e mais pensada de uma forma imaterial, voltada para os prazeres da arte, da cultura, enfim, algo que eu particularmente gostaria que se ampliasse, se difundisse mais para mais pessoas, né, que eu vislumbro isso como um modo de vida muito positivo para uma sociedade. Então, de certa forma, todos vocês que colaboram e, claro, os que não colaboram, se puderem colaborar, virão a contribuir para que essa ideia se amplifique. Por isso, muito agradecido. Para os que ainda não colaboram, tem disponibilizado aqui embaixo, no campo de descrição desse vídeo, os links, né, onde você tem o Apoia-se para contribuições mensais e o Pix para... mensagem que eu digo, mensalidade, né? Contribuições constantes, ou para contribuições avulsas no Pix, né, que está disponibilizado aqui embaixo. Também no campo de descrição você tem os grupos que estão bem legais para quem gosta de trocar ideias, compartilhar, eventualmente fazer alguma pergunta para mim, enfim. A gente tem grupo do Facebook, tem grupo do WhatsApp, né, e se quem quiser também me siga no Instagram. Agora, voltando então à obra de William Shakespeare, em termos de contexto histórico da obra em que ela foi produzida, ela assim como a Eneida de Virgílio, né, o Macbeth foi uma obra produzida também por encomenda, vamos dizer assim, né, o rei Jaime I, que, digamos, deixou de ser apenas, expandiu, digamos assim, né, a sua dinastia para além dos limites do campo do reinado da Escócia e passou a abranger também o reinado da Inglaterra. Ele, que era um descendente direto dos Stuart, então, portanto, tem toda a questão da linhagem escocesa aí, ele fez essa encomenda, vamos dizer, para o Shakespeare, né, e o Shakespeare, então, produziu a obra Macbeth como uma forma, assim como o Virgílio tentou aí, digamos, enaltecer o imperador Augusto, né, de alguma forma, trazer a linhagem dele enaltecida historicamente, já vindo assim, na fundação por Enéas, né, o antepassado, buscou o antepassado Enéas, né, de Troia, né, na fundação aí do que redundaria no Império Romano. O mesmo pode ser dito aqui em relação ao Shakespeare, a partir do momento que foi feita essa encomenda direto pelo rei, né, pelo Jaime I, buscar aí o seu antepassado, que no caso seria o Banquo, né? O Banquo, que é um personagem importante nessa história, muito importante. Então, de forma resumida, vou contar a história agora assim, bem de resumo. Espero conseguir contar em 3 minutos, 5 minutos a história.
Basicamente, você tem uma guerra acontecendo entre países das ilhas nórdicas, né? E a Escócia, né? Que é, digamos, que tem o rei Duncan, regida pelo rei Duncan, está em guerra com os noruegueses, e os noruegueses recebem o apoio do país de Gales, né? Dos galeses. E aí o que acontece? Dois lordes nobres se destacam, se tornam proeminentes, figuras de confiança do rei Duncan, né? Esses dois nobres se destacam pela capacidade militar, por ser bem sucedido na luta contra os noruegueses, e sobretudo um deles, que é o que recebe mais destaque e que é de sobremaneira de muita confiança mesmo do rei Duncan, é o Macbeth. O outro é o Banco, conforme eu falei, né? Que vai ser aí, digamos, o descendente do Jaime I. Então, esses dois lordes nobres, eles voltam com grande sucesso da batalha contra os noruegueses e vão ser, obviamente, condecorados, inclusive com títulos que são retirados de pessoas que ou traíram o rei ou morreram durante a guerra. Então eles expandem ainda mais o poder e a confiança, né? Sobretudo o Macbeth, se torna uma figura celebrada na Escócia, pode-se dizer assim. E em meio a essa celebração toda, os dois amigos, são dois grandes amigos, lords, né? Tanto o Banco quanto o Macbeth são dois grandes amigos do rei e entre si, né? E eles passam por três bruxas, né? Essas três bruxas fazem uma profecia, fazem algumas profecias estranhas no primeiro momento aos ouvidos deles, de que o Macbeth vai ser rei, né? E de que o Banco não será rei, mas será pai, herdeiro, né, de reis, futuros reis. Né? E por que isso é estranho? Porque, apesar de muitos amigos, e até relativamente, no caso do Macbeth, um parente, né, do rei Duncan, eles não eram descendentes diretos na linhagem, e o próprio Duncan tinha os seus descendentes, né, no caso Malcolm, né, tinha os seus descendentes. Então era uma profecia, digamos, um tanto quanto estranha, mas sobe a cabeça, sobretudo porque Macbeth estava cercado de, digamos, de uma idolatria, né? O povo escocês via no Macbeth uma figura proeminente, um líder nato, enquanto que o rei Duncan já era um senhor velho, decrépito. Então, digamos, ele já exercia assim uma espécie de liderança, ele já estava a um passo de ser aí um rei por consideração, vamos dizer assim. Então, a ideia de se tornar rei, uma vez que a bruxa fez essa profecia, as bruxas fizeram essa profecia para ele, essa ideia, obviamente, contamina o coração do Macbeth na mesma hora, né? E, a partir daí, o Macbeth ele acaba se deixando seduzir pela ideia de fazer uma conspiração contra o rei. Sobretudo, muito influenciado pela própria esposa, Lady Macbeth, que é alguém que vai estar ali. As mulheres tendem a ser figuras, não apenas historiograficamente, quanto na literatura, né, figuras mais psicologicamente sedutoras, desde a Bíblia, né, a ideia de Adão e Eva, enfim. Mulheres tendem a ser mais, digamos, contaminadas com a ganância, vamos dizer assim, né, com a ideia de ascender socialmente. E claro que isso é uma generalização, é claro que existem exceções, mas a ideia básica psicológica traçada já aqui nessa obra reforça essa tese, né? Então a Lady Macbeth é alguém que vai ali martelar ao ouvido do marido o tempo todo que ele precisa ter mais ambição. E essa palavra eu grifo com muito cuidado, por quê? Porque a gente vai fazer uma diferenciação mais à frente do conceito de ambição para o conceito de ganância, que são dois conceitos distintos, e é importante que se tenha em mente essa distinção. Seja como for, voltando à história, o Macbeth acaba, digamos, sendo seduzido pela mosca azul do poder e, de fato, efetiva um assassinato do próprio rei, Duncan. E os filhos do rei, uma vez que percebem que o pai é assassinado, percebem que está havendo uma conspiração e fogem. E uma vez que eles fogem, digamos, a atmosfera
de desconfiança generalizada que se instaurou propiciou para que o próprio Macbeth construísse uma narrativa de que os filhos pudessem vir a ser os traidores e assassinos do pai. O que faria sentido, né, para poder assumir a linhagem, ter os sucessores diretos. Então, sem nenhuma linhagem, a descendência acaba recaindo, justamente a linhagem acaba recaindo para o Macbeth, e com isso se cumpre a profecia da bruxa, das bruxas, né, de que o Macbeth viria a ser o rei. Né? E o circo vai se fechando, o Macbeth acaba, digamos, uma vez posto como rei, ele acaba, digamos, tendo seu espírito atraído por um redemoinho de culpa e de paranoia, como é típico de rupturas abruptas e de conspirações. Então, esse redemoinho de paranoias do poder, que cria uma instabilidade generalizada, um cenário de perseguições dentro da Escócia, criam os exilados, entre eles, claro, já falei, os próprios filhos do rei, né, da linhagem sucessória. E o pior, fica martelando na cabeça do Macbeth a profecia seguinte, né, das três bruxas em relação ao seu principal amigo, o Banquo, de que ele seria pai de reis. Não, se uma profecia já tinha se cumprido, né, de que ele seria rei, naturalmente a outra também. Isso deixava preocupado. Como assim se o Banquo viria a ser pai de reis, naturalmente ele deveria deixar de ser rei para que isso acontecesse. Então criou toda uma preocupação e naturalmente dentro daquela ânsia por preservar o poder, o Macbeth vai conspirando cada vez, o seu círculo de conspiração vai se ampliando e se intensificando, ele vai tendo que inclusive conspirar contra os próprios amigos, sobretudo o Banquo, né? E o Banquo, de fato, acaba sendo assassinado, e entre outros já se começa a criar desconfiança entre outras figuras importantes que pudessem vir a tomar o poder das mãos do Macbeth. Então ele vai criando um reinado de horror dentro da Escócia. É basicamente essa a ideia. Vai se criando um círculo de culpa, tanto por parte dele quanto por parte da própria Lady Macbeth, que é a esposa dele. De fato ele se torna rei, a profecia se cumpre, e aí ele vai, digamos, no momento de desespero, correr atrás das três bruxas para ter alguma espécie de aconselhamento, e as bruxas fazem, digamos, uma segunda rodada de profecias, que o tranquilizam muito, porque são profecias que colocam, digamos, o poder mais ainda nas mãos dele, uma vez que são profecias que afastam a possibilidade, aparentemente, né, afastam a possibilidade de ele perder o poder. Uma profecia diz que ele será rei enquanto a floresta de Birna não invadir, né, o alto cume onde se instalava o seu reinado, né, um castelo, é uma cidade até que tem um nome aqui, não me lembro aqui, não me recordo aqui o nome dessa cidade, Dunsinane, né? Eu sempre vou pedir aqui um monte de Dunsinane, vou pedir sempre perdão pelas pronúncias, né? Mas enfim, então enquanto a floresta de Birna não subir às alturas do monte para invadir o monte onde se situa o castelo do rei, que é ele ficaria tranquilo, né? Então, é uma situação tanto quanto esdrúxula imaginar que uma floresta pudesse ser personificada dessa forma. E outra profecia que o deixa muito seguro de si é a profecia de que ele jamais terá que se preocupar, pois ele não morrerá nas mãos de ninguém que não tenha nascido de uma mulher, né? Ou seja, Macbeth não morrerá exceto nas mãos de um homem que não tenha nascido de uma mulher. Então ele obviamente pensa, poxa, todos os homens nasceram de uma mulher, do ventre de uma mulher. Então logo não há por que me preocupar, eu serei sempre rei. E as circunstâncias vão acontecendo de forma que essas profecias se cumprem. Por mais esdrúxulas que elas possam parecer, elas também se cumprem. De fato, a tragédia se confirma, Macbeth acaba, digamos, tendo a sua cabeça cortada, né, pelo Macduff, que é uma figura importante nessa obra, vai personificar aí, digamos, uma espécie de tentativa
dos exilados na Inglaterra de recontrolar, vamos botar assim, restabelecer algum nível de controle no reinado de Macbeth na Escócia, que estava degringolado, né? A instabilidade se instaurada. E a floresta personificada, na verdade, era as armadas que estavam sob a estratégia de Malcolm, o descendente direto do rei Duncan e do Macduff, que digamos, cortaram parte dos galhos e das florestas para uma espécie de fazer uma espécie não apenas de proteção da própria armada, como que a gente chama de camuflagem, né? Uma camuflagem estratégica dentro da floresta. Então, eles todos munidos de galhos, de árvores, subindo o monte da colina para invadir, não deixa de ser a concretização da ideia de que a floresta personificada está invadindo o castelo. E também, no final, último fio de esperança ao qual Macbeth se agarra, que é a ideia de que ele não morrerá, exceto nas mãos de um homem que não tenha nascido de uma mulher, também é cortado uma vez que o Macduff revela, antes de matar o Macbeth, de que o próprio Macduff não havia nascido, havia, digamos, sido prematuro, né? E a mãe havia morrido no leito. Então logo ele não nasceu do ventre de uma mulher viva, ele nasceu de uma morta. E assim, a obra termina com a Lady Macbeth se suicidando por culpa, tendo a constante visão de que a sua mão está impregnada de sangue e ela não consegue limpar aquele sangue, isso demonstra a culpa. No caso da culpa do próprio Macbeth, se dá sobretudo no momento em que ele está numa festa onde ele já mandou executar, né, o banco e os seus filhos, mas a cadeira onde se sentaria o banco nessa festa está vazia e, no entanto, o Macbeth começa a enxergar o espírito, o espectro do banco ali sentado todo ensanguentado, né? E ele não consegue resistir, começa a falar e isso se torna, digamos, uma situação extremamente constrangedora para todos que estavam ali naquele banquete e se começa a suspeitar, inclusive, da sanidade, né, do Macbeth ao longo da obra, não apenas pelos seus atos de gestão extremamente agressivos e paranoicos, quanto por essas visões e esse comportamento culposo, onde via suas vítimas ali ensanguentadas na frente dele em forma de espectro. Então é uma obra trágica e pode-se se suscitar uma série de questionamentos a respeito, né, dessa obra. A primeira questão é que o Shakespeare ele parte então de um pedido do Jaime I para produzir essa obra e ele se inspira em parte em escritos de um amigo pessoal de Erasmo de Rotterdam, o Hector Boece. O Hector Boece era um filósofo escocês que escrevia histórias sobre a tradição escocesa, né? Então ele vai buscar ali, já que o Jaime I descende dos Stuarts, né? Mary Stuart era, digamos, uma vítima da perseguição, foi uma rainha morta, né, pela Elizabeth, que era descendente da Ana Bolena, dos Tudor. Então, uma série muito boa para se ver uma geração antes da briga entre Elizabeth e da Maria Stuart é a série Tudor, onde você vai ver o Henrique VIII casando com a Ana Bolena, rompendo com a Igreja Católica e criando a Igreja Anglicana. A Elizabeth I vai ser a filha da Ana Bolena que vai receber o poder do Henrique VIII e, com medo de que filha de outro casamento, que é a Mary Stuart, pudesse usurpar a sua linhagem, ela acaba matando a outra rainha, a outra possibilidade, para tentar extirpar a linhagem da Maria Stuart. Mas acaba que não acontece isso, a Elizabeth não deixa descendentes e a Maria Stuart deixa. E esse descendente vai ser justamente Jaime I, que é quem vai pedir aí a obra para o Shakespeare. E o Shakespeare vai ter que então buscar os antepassados na Escócia, né? Os antepassados, a ideia, por isso ele faz esse estudo da obra do Hector Boece, alguém que tem conhecimento aí de história escocesa. Naturalmente, isso obviamente cria um paralelo da obra do Virgílio, que teve que, para produzir a Eneida, pesquisar aí, a ideia de antepassados, né, do Augusto, né, do imperador.
Mas não só essas referências a gente pode fazer também. Veja que interessante, a própria ideia de você ter profecias, né, foi muito tirada do Heródoto. O Heródoto construiu na sua obra História, né, o pai aí da história, o Heródoto. Sem dúvida que o Shakespeare bebeu um pouco da água do Heródoto, porque ele pegou a ideia de pitonisas que faziam profecias nos oráculos, algo que está presente o tempo todo na obra do Heródoto, para construir, adaptar a sua época, que era, digamos, próxima ali à idade, já ao final da Idade Média, e botar o que seriam as figuras mais míticas da sua época, que seriam as bruxas. Né? Então as bruxas estariam no papel das pitonisas gregas, né, fazendo profecias. E a ideia de você fazer uma profecia que se concretiza, mas de uma maneira, digamos, como se diz, né, Deus escreve certo por linhas tortas, né, se concretiza, mas de uma maneira oblíqua, né, não esperada, como não se espera normalmente, mas ela acaba se concretizando. Né? Eu já vi algumas pessoas dizerem, as bruxas enganaram, não fizeram a profecia certa. Não, fizeram sim, a profecia se cumpriu. Se você for olhar, todas as profecias que as bruxas fizeram foram cumpridas. Da mesma forma, pode-se citar algo bem similar na obra do Heródoto, com relação ao Creso, quando tinha que decidir se ia invadir ou não, o rei Lídio, né, que tinha que decidir se ia invadir ou não a Pérsia, e ele vai fazer aí a consulta ao oráculo de Delfos, e o oráculo prescreve que apenas o seguinte, que se ele fizer essa invasão, ele vai destruir um grande império. E de fato, a Pérsia, na época, era um dos maiores impérios. Então, o rei Creso fica absolutamente certo de que vai ganhar, uma vez que o próprio oráculo de Delfos fez essa profecia de que se ele invadir, vai destruir um grande império. Só que, na verdade, o grande império que ele vai destruir era o seu próprio império, o Lídio, né? Uma vez que ele... Então não deixa de ser uma profecia, vamos falar assim, sacana, né? Porque vai te induzindo obliquamente, ela se cumpre, de fato ela se cumpre. Um grande império foi destruído, mas era o próprio império dele, que ele não sabia que era o próprio império dele. Então isso, obviamente, pelo menos particularmente a mim, liga diretamente ao que seria a obra Macbeth, né? Porque é o que acontece, as bruxas fazem por dois momentos diferentes profecias que efetivamente se cumprem, mas de forma oblíqua, não esperada pelo alvo dessas profecias, né? E aí a gente começa finalmente a entrar numa série de discussões. Primeiro, vamos distinguir aqui ambição de ganância. Muita gente fala, Macbeth é uma obra sobre ambição. Não tanto. Às vezes, eu diria, porque a ambição, ela até certa medida, ela é algo positivo na vida. Inclusive, veja, eu me considero uma pessoa extremamente ambiciosa no aspecto cultural e artístico. Eu tenho essa ambição de aprender, de crescer, essa centelha, algo que inclusive é a proposta do canal, né? Incentivar que você tenha também essa ambição. Né? E a ambição motiva a vida, nos dá significado, muitas das vezes. Né? Já a ganância, não, a ganância ela diz respeito ao que a partir da sua ambição, que você é capaz de fazer não para você satisfazer propriamente, você crescer, você se tornar melhor, mas não, para prejudicar o outro. Né? A ganância ela está ali ligada ao seu gatilho de perda de controle da ambição. Né? Um passo além. Então essa obra ela não é sobre a ambição, ela é sobre a ganância. Porque o Macbeth é alguém que é capaz de matar um rei para assumir o trono. Né? Então é alguém que perdeu o controle da sua própria ambição. Ele poderia, e aí a gente abriria uma outra discussão muito interessante, ele poderia, uma vez que foi feita a profecia, cruzar os braços e esperar que ela se realizasse. Né? Seria muito, muito, muito prudente da parte dele fazer isso. A profecia foi feita, eu não preciso fazer nada, né? Já foi lançado. E um outro ponto interessante, que aí diz respeito a toda a filosofia política, sobretudo durante a época monárquica, mas que até hoje pode ser entendida como válida em alguma medida, é a ideia de que você tem a figura oficial do poder e as que a cercam, que estão ali satélites. Se uma figura dessa satélite começa a se tornar muito proeminente, muito popular, uma liderança natural, ela começa a ferir a ideia do poder legítimo. O poder legítimo começa a se sentir preocupado. Né? Preocupado.
E outro ponto é que uma vez que você abra margem para que haja uma ruptura não legitimada dessa linhagem de poder, se instaura uma instabilidade e uma paranoia generalizada. Os processos revolucionários muito padeceram disso, o jacobinismo, na era do terror, né, na Revolução Francesa, uma vez que você teve a ruptura do que seria a ordem natural do poder, ali a pessoa que foi capaz de, digamos, trair e assumir o poder, ela espalha sobre o psicológico dela a desconfiança de que qualquer outra pessoa pode fazer o mesmo com ela, de que ela realmente não tem ali nenhum poder legítimo. Né? Se ela não tem poder legítimo, qualquer pessoa pode estar roubando o poder dela de forma ilegítima, assim como ela fez. Né? Então, esse é um dos problemas. Né? E a gente também tem um problema monárquico, que é típico de regimes monárquicos que tem linhagem, que é a própria decrepitude, né? Que é natural à vida, todos nós nos tornamos decrépitos, e a questão da fraqueza da linhagem. Já aconteceu muito. Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, né? Deixou uma linhagem, o Cômodos, né? Deixou uma linhagem fraca, não preparada para a guerra, nenhum espírito de liderança, e aí, veja, a situação que fica todo o império, né, diante de uma figura fraca. E isso, digamos, se associado a uma figura como Macbeth, que era uma liderança militar natural, isso cria uma enorme... Isso por si só, não precisamos nem mais falar aqui de ganância ou de ambição, isso por si só já cria um mal-estar e uma profunda dificuldade para a harmonia dentro de qualquer regime político, né? Político, jurídico, enfim. E a monarquia, ela tem esse problema em relação às repúblicas, porque a república, pelo menos, um líder que é fraco roda rápido e fácil, de forma, inclusive, institucional. No caso da monarquia, isso não pode acontecer. É uma crítica que eu faço, apesar de ter uma simpatia pela monarquia em alguns pontos, mas é preciso reconhecer seus pontos fracos. Né? E eu falei, né, a ascensão política por meio de usurpação, de conspiração, ela tende a criar mecanismos psicológicos de paranoias. Né? Aconteceu na Era do Terror, como eu falei. E aconteceu na Revolução Russa. Qualquer processo revolucionário tende a criar esse tipo de problema. Né? É um problema. Bom, vamos falar aqui o que costuma levar exatamente o que Macbeth fez, né? Uma era de terror. Ele tem que sair matando todo mundo, perseguindo todo mundo a qualquer pequena desconfiança, para poder criar um pouquinho, diminuir um pouco essa instabilidade, né? E às vezes nem isso é suficiente, que é o que aconteceu na própria obra. Agora vamos falar aqui da influência da visão. Eu já falei, né? Da influência. Existem dois momentos, então, distintos de profecias. A primeira parte da profecia, digamos assim, num primeiro momento na obra, no começo, as bruxas fazem a profecia de que o Macbeth será rei e o banco será pai de reis, e num segundo momento, diferente, quando o Macbeth já é rei e está preocupado de perder o seu reinado, ele vai se consultar com as bruxas e as bruxas fazem novas profecias, a de que ele fique tranquilo porque só perderá o poder quando a floresta de Birna for até as alturas do Monte do Sidani tirar ele lá do trono, e que ele não morrerá, exceto nas mãos de um homem que não tenha nascido de uma mulher. Então são dois momentos distintos de profecias, momentos distintos, que nos fazem aí pensar sobre a dicotomia entre destino e livre-arbítrio. Né? Curiosamente, nessa história, assim como também na história que eu falei do Heródoto em relação ao Creso, o rei Lídio, né, que vai decidir se vai invadir a Pérsia ou não, há uma convergência, uma estranha convergência entre destino e livre-arbítrio. Aliás, algo também que acontece num dos contos da História Universal da Infâmia, que tem ligação ali com As Mil e Uma Noites. Né? O Jorge Luis Borges ali construiu uma obra de inspiração. Eu vou trazer esse livro para cá outro dia. Né? Tem um conto em especial que também faz essa convergência de destino e livre-arbítrio. Isso é muito interessante, porque normalmente a gente pensa ou é destino ou é livre-arbítrio. Né? E aqui há uma convergência, porque as bruxas fazem a profecia, no primeiro momento você diz, então é destino. Mas nesse ponto de destino, nesse caminho, o rei toma decisões e escolhas, mesmo que seja para favorecer o próprio destino que havia sido profetizado. Então ali ele tem um livre-arbítrio.
Só que o livre-arbítrio dele canaliza e faz com que ele volte para o destino, né? E assim a profecia se cumpre do mesmo jeito. Isso é algo que acontece muito em histórias mitológicas gregas do passado. Você vê também Édipo, né? O rei Édipo. Acontece muito. E o Shakespeare embebeu da cultura grega para tentar introduzir aí essa ideia da profecia, que diz respeito a destino, sendo, de certa forma, reequilibrada por escolhas de livre-arbítrio no meio do caminho. E aí fica sempre a pergunta, será que se o Macbeth não tivesse feito nada, cruzado os braços, ele seria rei? A profecia se cumpriria? Aí vem, se você acredita em destino, né, sim, né, certamente aconteceria isso. Se acredita em profecias, acredita nesse lado místico, sim, se ele tivesse cruzado os braços, ele teria sido rei. Agora, se você acredita que não, o livre-arbítrio foge, escapa do destino, então se ele não tivesse feito nada, talvez ele não fosse rei. Por outro lado, é curioso, né? Porque aí se ele não tivesse feito nada e houvesse destino, bom, não vou entrar nesse ponto, mas então o destino pode se cumprir de formas distintas, né? Fica essa pergunta. E outra questão, né? Porque às vezes se associa às bruxas, né? Sobretudo pensamento mais dogmático associa as bruxas à ideia de má, a uma maldade nas bruxas, né? E que enganam Macbeth. Mas, na realidade, as bruxas só acertaram as profecias, fizeram o papel delas. E elas ofereceram uma visão de futuro. O Macbeth optou por fazer escolhas para ajudar a esse destino. As bruxas não têm relação com isso. A profecia se cumpriu, o papel delas foi feito, né? E veja, as bruxas não induziram o Macbeth. O Macbeth é que se deixou dentro dele despertar por um lado terrível, que é a ganância, a partir da profecia que foi lançada sobre ele. Então, um outro ponto muito interessante de se discutir é uma visão de essência que deve ser entendida em obras clássicas. Porque há quem tente criar sobre a figura de Macbeth uma ideia de o Macbeth representa o mal, o Macduff representa o bem. Não é bem assim. Bem e mal, na verdade, são conflitos interiores de todos nós. Ninguém aqui é mal, ninguém aqui é bom. Todos nós temos as duas coisas, estamos em constante conflito. Acho que se a obra de Shakespeare serve para alguma coisa, é para que a gente olhe para a gente mesmo. Olhe para a gente mesmo e veja todas as possibilidades. E a gente ali flertando a nossa ambição, até que passe a ambição, mas se der um passo a mais já é ganância, né? Quando você já começa a querer prejudicar os outros, ou enganar a si mesmo, fingindo que não está prejudicando os outros, fazendo conluios, né? Enfim. Então, bem e mal são coisas que estão dentro da gente. Os conflitos não são exteriores. Eu sou do bem, ele é do mal, eu vou matar. Não, os conflitos são interiores. Dentro de uma obra universal que se proponha a ser universal, os conflitos são interiores. Então você não pode dizer assim, então o Macbeth é do mal, tudo que ele disser vai ser do mal. Não, a frase de maior sabedoria dessa obra é pronunciada pelo Macbeth, que é de alguém que se deixou seduzir pela ganância. A obra mais sábia a frase mais sábia sai dele, né? E aí a gente entra numa outra discussão sobre o niilismo. Porque a frase que ele fala é uma frase um tanto quanto niilista, né? E aí há um entendimento muito, digamos, enviesado por parte de dogmáticos do que é niilismo, né? Há quem diga, niilismo é você querer sair matando por aí porque você não respeita nenhum valor, né? Não, na verdade, o niilismo não é isso. Que às vezes as pessoas usam muito Crime e Castigo para citar o Raskolnikov como exemplo de niilista, né? E o Macbeth aqui talvez pudesse ser um exemplo. Olha o niilismo do Macbeth ao final falando a tal frase, que eu vou aqui mencionar qual seria a frase, que é a frase após ele se defrontar com a sua esposa morta, né? Mas antes eu preciso aqui mencionar que o niilista também não é aquele que é sádico, que nem o Marquês de Sade, que tem o sabor por causar mal ao outro e com isso desprezar todos os valores para ter o direito de causar mal ao outro. Não, na verdade, eu vou usar aqui como base de orientação seria o niilismo nietzschiano, né? A base de referência para o niilismo são os instintos.
E na natureza, onde os seres seguem os instintos, você não vê nenhum ser por uma tendência de matar o seu semelhante. Não há essa tendência. O que há é uma tendência de matar para sobreviver. É assim que você enxerga na natureza, né? Matar para sobreviver. E matar para sobreviver, nós que somos civilizados fazemos a mesma coisa. Não mudou nada. Então logo, não se pode associar niilismo à psicopatia do Macbeth de ser capaz de matar um rei para assumir o trono. Isso não tem nada a ver com niilismo. Não pertence ao escopo niilista. O niilismo ele é apenas alguém que impõe um limite à própria civilização, na medida em que ele abraça os instintos. Ele impõe um limite, porque a civilização, sim, a ideia de civilização é extremamente ambiciosa do homem. E ela, se deixar, ela castra o homem, castra os instintos humanos. O Nietzsche é alguém que vai se revoltar contra essa castração e vai pôr um limite, um freio, vai dizer, eu não vou me apegar a esses valores pré-concebidos, que são valores que muitas vezes nos castram. O Freud é alguém que vai trabalhar essa visão também. Então, são valores que nos castram. Não são esses os valores que nos fazem agir corretamente. Se você olhar na natureza, os bichos estão agindo corretamente, na maior parte das vezes. E muitas das vezes a civilização ela tenta nos induzir a um jeito de ser que é descolado da nossa natureza. Ela idealiza. O dogmatismo religioso também faz isso, idealiza o homem para muito além da sua natureza, rejeita a carne em prol do espírito. E nós temos a dualidade. E isso é fonte de muitas neuroses. O fato de a gente querer rejeitar o espírito para ficar só com a carne, ou rejeitar só a carne para ficar só com o espírito. Essa rejeição da nossa dualidade, ela é fonte de muitos problemas psicológicos, de muitas neuroses. E o niilista nietzschiano, é alguém que vai botar um freio nisso. Dizer, civilização, você tem direito de produzir, tentar incutir algumas ideias só até aqui a página 2. A minha referência é outra. Eu, particularmente, uso como referência na minha vida a ideia de voluntarismo, que é diferente da ideia do Nietzsche. Mas estou aqui apenas ilustrando, explicando como o niilismo não é esse bicho de 7 cabeças assassino que tentam desenhar. Corromper o relativista, niilista, malvadão. Não funciona assim. Muitas das vezes o niilista é alguém que percebe a vida de um jeito curioso, diferente das pessoas. Sobretudo desconfia dos valores preconcebidos, como uma vontade de te manipular e de te castrar. E busca significados distintos, diferenciados na vida. Aqui você vê, diante da morte da esposa, a grande reflexão de Macbeth. Uma reflexão que ele fala. Ela teria de morrer mais cedo ou mais tarde. Morta. Mais tarde haveria um tempo para essa palavra. Amanhã, amanhã e ainda outro amanhã arrastam-se nessa parada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que nos leva ao pó da morte. Apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia se aflige sobre o palco. Faz isso por 1 hora e depois não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado. Bom, Som e Fúria foi tirado depois para título da obra do William Faulkner, onde até ele questiona entre a dor e o nada, o que seria, o que ele preferiria. Mas aqui, veja, há um conflito existencial, um drama existencial, que pode ser positivo ou pode ser negativo. O niilista é alguém que deixa um cheque em branco. Você pode se desesperar com esse conflito existencial ou você pode começar a buscar os sentidos melhores da vida, os verdadeiros sentidos. O Nietzsche, inclusive, prescreve a arte como um bom sentido da vida. As paixões, os instintos, enfim. E é curioso que recaia sobre uma frase tão de grande sabedoria dessa, críticas de dogmáticos, como eu vi acontecer aqui, inclusive aqui no YouTube, É curioso que diga, essa é a frase do mal, a degradação humana, olha a que ponto o homem chegou de niilismo e de degradação. É curioso, porque se você parar para pensar, há um enorme paralelo dessa frase com Eclesiastes da Bíblia. Veja, ele menciona aqui a questão de você voltar ao pó,
ele menciona o pó da morte, ele menciona a questão do próprio significado, do tolo. Há o tolo lá em Eclesiastes, né? Você pode buscar lá no texto de Eclesiastes, fala sobre o sábio e o tolo. Então, é muito interessante porque a própria Bíblia é niilista, né? O Salomão, a sabedoria de Salomão, no entanto, os dogmáticos foram tão enganados pela civilização que hoje o que eles defendem não é mais nem a Bíblia, é a civilização. É a ideia de ser bonzinho. Bonzinho segundo os ditames da civilização, né? O que é bom, se castrar os seus instintos em favor da civilização. Então você já não defende nem sequer a Bíblia, você defende a civilização. Esse é o cuidado que eu faço, essa advertência que eu faço para dogmáticos, sobretudo quando querem criticar uma obra que se propõe ser universal, né? Uma obra clássica se propõe ser universal. Falar sobre a existência e sobre a crise de significado, né? E sim, essa crise se revela nos piores momentos, os mais trágicos. Você perdeu o amor da sua vida, ali no caso do Macbeth. E ali que ele vai fazer, de forma sábia, ele vai adquirir a sabedoria de olhar para trás e perceber o quanto tudo não passava de vaidade, como diria bem o próprio Eclesiastes, né? Que tudo que ele fez ali não tinha valor nenhum, né? Ali veio a sabedoria, a partir da tragédia. E, enfim... Por fim, o que eu posso dizer aqui é uma pergunta sobre a culpa. A culpa nessa obra também tem um personagem muito forte, tanto sobre a mente do Macbeth quanto da Lady Macbeth, né, como eu bem mencionei, a questão de lavar a mão de sangue, né, a culpa pode nos destruir. Esse mesmo tema é bem trabalhado por Dostoiévski em Crime e Castigo, né, porque o Raskolnikov é alguém destruído pela culpa. Também essa questão da culpa é de grande relevância nessa obra. E a questão que fica também poxa, mas a bruxa não errou porque ao final da obra, né, quando o Macduff corta a cabeça do Macbeth, o reino vai para o Falcon, que é filho do Duncan. E aí? Cadê a profecia de que o banco seria pai de reis? Na verdade, o banco morreu, deixou o Flanes como seu sucessor. E o Flanes, eu estou falando Flanes, mas é Fleance. O Fleance não se tornou rei. Então, como que a bruxa errou essa profecia, né? Foi a minha impressão assim quando terminei de ler a obra. E aí eu fui pesquisar o assunto e vi que não é bem assim, porque o Fleance é simplesmente um ancestral do Jaime I, né? Um ancestral justamente do rei, daquele que veio a se tornar rei da Inglaterra com a morte da rainha Elizabeth, né? Quando a linhagem se desviou novamente para a Escócia. Então, o Shakespeare estava ali mostrando que as profecias se cumprem, mesmo que obliquamente, nessa obra, né? E isso torna tudo muito interessante, muito interessante. Gente, é isso. Recomendo demais a leitura dessa obra, tomando cuidado para as interpretações equivocadas de uma obra universal que fala sobre o homem, sobre o cerne do homem. Não está falando sobre uma guerra exterior de bem e mal, o bonzinho e o malvado e não sei quem é bom. Não, está falando sobre nós, sobre o que se passa dentro da gente. É sobre isso a obra. E por isso, tome cuidado com quem critica, por exemplo, o niilismo, porque é uma filosofia inteligentíssima. Está muito além dessas briguinhas maniqueístas de bem e mal que alguns dogmáticos abraçam. É isso. Um forte abraço para você que me assiste. Espero que tenha gostado. Até mais. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.